otimistas começam também a equacionar a possibilidade de uma retoma no turismo dentro de poucos meses. É por isso que o meu convidado, Atílio Fortes, é um especialista nesta matéria, precisamente, já foi presidente da Confederação de Turismo de Portugal e também da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado pelo E convite. começava por perguntar se partilha deste otimismo, por exemplo, do Ministro Cisa Vieira, que nesta semana apresentou medidas para as empresas em geral e que já falava numa possível retoma lá para meados do próximo ano. Bem, Acredita nisso? a sabedoria popular diz que a esperança é a última coisa a perder. E nós, neste momento, de facto, temos um horizonte de esperança, assim a vacina venha a ser aprovada pelas autoridades reguladoras, nomeadamente pela Agência Europeia do Eu Medicamento. estava a pensar nos turistas britânicos, por exemplo, que já podem começar a... Sim, mas há aqui um misto de situações, se me permite. sim. É que é preciso que a vacina seja aprovada, depois é preciso que os planos de vacinação, quer nos mercados emissores, nomeadamente nos mercados europeus, porque é lá que residem os nossos principais clientes, por um lado, e que também que cá corra bem. Porque a percepção que o consumidor tiver, independentemente de poder no seu país de origem já ter sido vacinado e estar à partida imunizado contra o vírus, se tiver a percepção que há um destino onde a coisa, o plano de vacinação não está a correr bem, obviamente vai optar por ir para o outro lado e mais a concorrência internacional, como nós vimos antes do verão. Houve países que não testaram, países receptores de fluxos turísticos que não testaram ou não divulgaram os números de infecções que tinham, exatamente para quê? Para poderem atrair fluxos turísticos e, em alguns casos, foram bem-sucedidos. Obviamente não é uma estratégia, e acho que Portugal seguiu nesse aspecto, a estratégia da verdade é correta, não é? Exatamente, mas quando os fluxos são escassos, quando a sobrevivência está em causa, quando as economias dependem tanto da atividade, obviamente que às vezes todas as armas são, mesmo que ilícitas, tornam-se... E em Portugal também há situações bastante diferentes. Por exemplo, a Madeira é diferente de Lisboa e o do Alentejo, por exemplo. Não é? Vamos ver, o nosso país é diferente. Nós temos, sobretudo, aquele turismo mais urbano, por assim dizer. Lisboa e Porto foram profundamente atingidos. Mas, por exemplo, o interior beneficiou muito, atendendo às necessidades de distanciamento social e toda essa tipologia de nova procura que se aumentou. Há muitos empresários, pequenos empresários, com quem eu falo, e que me dizem que vão ter em 2020, paradoxalmente, o melhor ano sempre da sua atividade. Mas são o quê? São pequenas unidades, pequenos turismo no espaço rural, por exemplo, quem aluga autocaravanas, enfim, todo um conjunto de produtos que normalmente não eram aqueles para onde a tendência, a potência dos consumidores mais era dirigida. Agora, também haverá outros que estão a fechar ou que já fecharam. Pois, qual é o ponto de situação? Tem ideia? Neste momento nós estamos com situações distintas por todo o país, mas estamos com uma quebra portanto, com empresas fechadas, nomeadamente a nível do alojamento e em particular da hotelaria, todos os dias a fechar e estão já em termos médios muito acima dos 50% de hotéis fechados, dependendo agora de como tudo correr, mas isto poderá ir até aos 60%. Há regiões onde será mais, por exemplo no Algarve. Aliás, ainda estávamos agora a falar do plano de ajudas. Eu recordo que o Algarve, enfim, uma região de turismo por excelência do país, principal, teve um anúncio feito, porque estas medidas são positivas, mas são anúncios ainda. Porque nós já vimos... Quais medidas? Destas últimas que foram anunciadas pelo Governo, que são bem-vindas. As de apoio. As de apoio. Do Ministro da Cisa. Exatamente, e que se saúdam. Já vamos falar sobre elas. E que se saúdam. Mas, por exemplo, no Algarve, foi falado que o Algarve ia ter um plano regional antes do verão, foi falado no mês de julho, creio eu, se a memória não me atraiçou, e até agora, nada. Ora, isto é muito importante para uma região cuja economia dessa região depende essencialmente da atividade turística. Eu falava num pacote de medidas que o Ministro Cisa Vieira apresentou esta semana. É mais um pacote, a juntar ao que já havia e que reforça algumas medidas que já existiam, outras são novas. Para o turismo, especificamente, há um alargamento, aliás, há também uma linha de crédito que já existia para as empresas exportadoras. Acha que isto vem solucionar os problemas do setor? Vem a tempo de solucionar? Em alguns casos virá, noutros já não virá a tempo. Tudo depende da regulamentação, porque foram feitos anúncios, mas nós já tivemos outras medidas, por exemplo, no programa Apoiar, que agora foi reforçado e alargado e que já inclui as médias empresas, mas, por exemplo, passou agora a corrigir uma coisa que o anterior não tinha, que era os empresários em nome individual que não tinham contabilidade organizada não podiam concorrer. Agora, vamos lá ver se isto vai ser muito burocrático, se vai ser pouco burocrático. Uma coisa é porque os empresários queixam-se, as confederações queixam-se que os outros apoios que foram anunciados já há vários meses
muitos nem sequer chegaram a concretizar-se. Exatamente, porque havia os formulários, que depois tudo isto tem que ir para a realidade, e a realidade é que quando alguém está em frente a um computador a preencher o formulário da candidatura, e os obstáculos são mais que muitos, porque depois na regulamentação anunciam-se bilhões, mas depois há só CAIs, códigos de atividade empresarial específicos, e há outros que não, e portanto cria-se falsas expectativas, por assim dizer, genericamente ao tecido empresarial, e depois acaba por se verificar que há uns que podem concorrer e há outros que não podem concorrer. De qualquer das formas, para a atividade turística, há aqui algumas medidas positivas e é importante também sublinhá-lo, desde logo porque temos um horizonte de médio prazo, ou seja, estamos a funcionar a 6 meses de distância, e isso é bom, portanto há previsibilidade, e isso quer dizer que, no mínimo, o pacote que vamos ter é este. Vamos ver se o plano de vacinação corre bem, se teremos ou não terceira vaga, enfim, todas essas situações, mas quer dizer, o que este plano pode é ser complementado com mais medidas. Portanto, há aqui uma previsibilidade temporal que já é importante. E depois há uma medida nova, que até agora não tinha sido utilizada, que é os apoios a fundo perdido às rendas. E isso, para o caso do turismo, é muito importante. Sendo que há esses... Mas há muitas unidades que são arrendadas? Mas por turismo não podemos só entender hotelaria. E nos hotéis, há muitos hotéis que são arrendados, mas não se pode só entender hotelaria. Há os cafés, há as pastelarias, há as empresas de animação turística, há as agências de viagens, há os rentacars, enfim. Há um conjunto vastíssimo dentro da constelação turística de setores que muitos deles não têm instalações próprias para exercer a sua atividade e, portanto, pagam renda. Ora, depois, corrigiu-se um bocadinho o tiro, porque, por exemplo, contrariamente aos apoios que houve agora recentemente para a restauração, em que eram comparados os fins de semana de 2020, que era um ano de crise, para obter os subsídios, agora quando houve o estado de emergência e tiveram que encerrar, agora não. Finalmente vai-se fazer a comparação com aquilo que é comparável, que é com 2019, que é o que faz sentido, que era um ano normal, e portanto vamos comparar um ano normal com uma situação completamente... E a minha pergunta é que será que isto vem a tempo de evitar que as empresas fechem portas antes de chegarem à tão esperada retoma, não é? Pois, a tempo para muitos... Só vem para o ano, estes apoios só chegam para o ano. Essa é a outra questão, é que nós estamos a falar de apoios e que o Governo, logo no dia imediatamente seguinte ao os ter anunciado, aquilo que veio dizer foi que havia muitas medidas que, pela sua complexidade, iam obrigar o próprio Governo a trabalhar afincadamente para ver se estava tudo pronto a 1 de janeiro. Ou seja, isto é já, porventura, um sinal de que, se calhar, logo no início do ano, algumas não estarão disponíveis. E cada dia que passa são dramas pessoais, de vida, empresariais, que nós assistimos. E é importante, eu continuo a dizer, tenho defendido, já o defendi aqui e em muitos outros locais, o turismo, a atividade económica do turismo precisava de um programa específico para si, porque ela é diferente das demais. Nós não podemos criar estoques, portanto, quando nos dão endividamento bancário ou quando nos dão moratórias fiscais, sim, mas isso vai ter que ser pago. E vai ter que ser pago mais à frente com vendas que vão só ser feitas mais à frente, porque agora nós não criamos estoques para poder gerar alguma riqueza no futuro. E, portanto, vamos ver, queremos acreditar e queremos ter esperança. Para muitos já não será a coisa, já nada disto correrá bem. Agora, esperemos, e eu quero sinceramente, ter essa fundada esperança que não só não vamos ter terceira vaga, porque é muito importante, como as vacinas vão ser aprovadas e o plano de vacinação vai correr bem. Esperemos que sim. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado, foi um prazer.